Bom dia, irmãos, graças e paz. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Esdras, no capítulo de número 3. Por favor. Esdras 3, nós vamos começar a leitura, verso 1. E eu queria retomar aqui aquilo que começamos a compartilhar na semana passada, no domingo do nosso encontro dos filhos, e tomar isso como ponto de partida para a nossa meditação de hoje. Diz assim: em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para sobre ele oferecerem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Firmaram o altar sobre o seu fundamento, e ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, de manhã e à tarde. Celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos diários, segundo o número ordenado para cada dia. E depois disto, o holocausto contínuo e os sacrifícios das festas da lua nova e de todas as festas fixas do Senhor, como também os dos que traziam ofertas voluntárias ao Senhor. Desde o 1º dia do 7º mês começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, porém ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Deram, pois, o dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, como também comida, bebida e azeite aos sidônios e tírios, para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar para Jope, segundo a permissão que lhes tinha dado Ciro, rei da Pérsia. No 2º ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no 2º mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, sacerdotes e levitas, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém, começaram a obra da casa de Deus, do Senhor, e constituíram levitas da idade de 20 anos para cima, para superintenderem. E então se apresentaram Jesua com seus filhos e seus irmãos Cadmiel e seus filhos, os filhos de Judá, para juntamente vigiarem os que faziam a obra na casa de Deus, bem como os filhos de Enadade, seus filhos e seus irmãos, os levitas. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvarem o Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor, com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia
dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor, por se terem lançado os alicerces da sua casa. A semana passada, irmãos, nós começamos a refletir um pouco sobre os princípios permanentes que precisam ser observados em tempo de restauração. Nós vimos aqui pelo menos 4 etapas que não podem, me parece, segundo esse texto, como um padrão, um modelo, serem alterados quando nós estamos pensando em edificar aquilo que Deus nos chamou para fazer, para participar, a edificação da sua casa. Agora, irmãos, quando nós falamos da edificação da casa, eu queria abrir um parêntese aqui para que você entenda algo. A igreja, como casa que está sendo edificada, ela toma muito daquilo que nós pensamos e vivemos acerca do propósito de Deus. Amém? Mas ela não é uma causa em si mesmo, porque nós falamos tanto de edificação da casa, de edificação da igreja, que você pode entender, então a edificação da igreja é o chamado central da igreja. E eu poderia responder essa pergunta dizendo sim, a igreja, de alguma forma, ela está no centro do propósito eterno de Deus em Cristo, que é o próprio propósito. Mas, escute, nós precisamos entender que, apesar do assunto principal desse propósito ser a igreja, é por uma causa e não por causa dela mesma. Estamos juntos? E qual é a causa? O testemunho da glória de Deus. É que escute, preste muita atenção. Deus quer colocar a terra inteira em contato com a sua glória, que é a própria expressão do seu ser revelado. Estamos juntos? Mas para que esse testemunho da sua glória entre em contato com toda a terra, ele tem um veículo, uma ferramenta para que isso aconteça. O veículo, o receptáculo do testemunho da glória de Deus, ele escolheu, é a sua casa, que Jesus revelou ser a sua igreja. Então, qual é o papel da casa de Deus? Guardar e revelar o testemunho da sua glória. Então, este é o objetivo. Entende isso? Então nós não podemos, irmãos, ficar pela metade do caminho, compreendendo que a igreja ocupa o maior espaço dessa mensagem. Sim, ela ocupa o maior espaço e ela é o alvo do nosso trabalho. Contudo, todavia, portanto, entretanto, porém, não confunda as coisas. A igreja precisa ser edificada para o testemunho da glória de Deus. Feche parênteses. Se é com esse objetivo que estamos pensando na edificação, que é a maior parte do processo, nós precisamos lembrar que existem etapas. E segundo aquilo que o texto aqui, que é um texto central na estrutura entre o caos e a restauração, nós temos as 4 etapas. A primeira etapa, quem se lembra? É edificar
o altar sobre o fundamento. Isso fala de levantarmos a Cristo, destacarmos a proeminência do Senhor Jesus Cristo em todas as coisas. Isso fala que tudo é bom, tudo é importante, mas tem uma coisa que ela é maior, que ela é prioritária em relação a todas as outras coisas: o senhorio, a glória da pessoa, a natureza e a obra de Jesus Cristo. Amém? Isso precisa nos encantar, nos fascinar. A pessoa de Cristo precisa ocupar esse lugar central no nosso coração. Em segundo lugar, logo imediato a isso, vem a adoração. E nós vamos acompanhando o texto e pensando que não é qualquer tipo de adoração. E essa adoração, ela tem níveis. Então nós poderíamos falar de pelo menos 3 níveis. Eu não vou falar hoje sobre isso, mas outro dia nós poderíamos falar. Mas o texto começa com uma expressão de maravilhamento pelo que Deus está fazendo. A primeira expressão de adoração aqui, ela é uma expressão de reconhecimento, de gratidão, de louvor. Eles começam então maravilhados: uau, Deus! E Deus faz essas coisas. Em segundo lugar, eles são chamados a usar a adoração como um aspecto muito importante da relação agora que eles passam a ter com isso que eles veem, com esse Deus que eles conhecem, com esse Deus que eles experimentam. Então, em segundo lugar, a adoração tem um nível de relacionamento íntimo, comunhão com Deus. Em terceiro lugar, ainda falando aqui das expressões, porque ainda existe uma quarta coringa nessa história. Mas a terceira expressão de adoração aqui, ela tem a ver com uma coisa só, um anseio só, sobre amar ao Senhor mais do que tudo, acima de tudo, em todo o tempo. E a gente poderia chamar isso de adoração como expressão de uma paixão que consome, ou de um fogo que consome. Por quê? Porque eles adoravam continuamente. Eles começam: glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor, nossa esperança foi retomada. Uau! Agora, queremos conhecer o Senhor, vamos adorar. E em terceiro lugar, uau, eu estou sendo possuído por uma paixão pela presença de Deus. Só o que me é pedido já não é mais suficiente, eu preciso ir além. E essas 3 primeiras expressões, elas resultam na quarta, que é coringa, que é chamada o serviço como uma expressão da adoração a Deus. Por que servimos ao Senhor? Porque queremos adorá-lo em todos os níveis, em todos os sentidos. Amém? Vocês estão me ouvindo, irmãos? Terceira etapa, aí sim chegamos na etapa em que parece que durante anos a igreja se importou apenas com ela, que é a edificação da casa de Deus diretamente. Então, antes da casa, o altar. Antes do altar, Cristo. Então a ordem é Cristo, o fundamento do altar. O altar como resposta ao fundamento que conhecemos. A casa como cooperação dentro do plano de Deus. E em quarto lugar, os sacerdotes se apresentam paramentados e com trombeta. Amém? Bom, estas 4 etapas da restauração, elas estão apontando para nós um plano
de Deus sobre o qual nós precisamos meditar, sobre o qual nós precisamos refletir, porque isso vai determinar a forma e os passos em níveis de prioridade que nós vamos precisar retomar na edificação que estamos fazendo, que precisa de uma restauração. Amém? E para que isso fique claro, irmãos, eu gostaria de compartilhar, a partir de um texto das Escrituras, um testemunho claro disso, revelado na sua própria palavra, de como estas coisas são sérias, são imprescindíveis e de que elas se fazem presente em tempos de restauração. Então eu queria tomar uma história que nós vamos aplicar aqui, tudo que nós estamos vendo nesse padrão restauracionista da edificação a partir de Esdras. Amém? Abra sua Bíblia comigo, e essa é de fato a palavra que eu quero compartilhar nessa manhã. Lamentações, capítulo 5. Lamentações de Jeremias, capítulo de número 5. Lamentações de Jeremias, capítulo 5. Nós vamos ler apenas o verso 14. Qual que é o contexto, de forma bem simples e resumida, do texto que nós vamos ler aqui? Acontece a destruição de Jerusalém. A Judá é invadida, Jerusalém é sitiada, a cidade cai, o templo cai, os utensílios do templo são contaminados, levados para a Babilônia, e Jeremias, como um profeta que está em meio àquele caos, ele está sobre os escombros da cidade, num lugar alto, vendo aquela cidade toda destruída, o coração aflito, e sobre esta visão caótica, depois de um tempo em que Jerusalém está destruída, Jeremias lamenta profeticamente o que se torna registrado aqui nesse livro para nós. O capítulo 5 é o último capítulo. É o capítulo em que Jeremias vai trabalhar com os extremos. O extremo do clamor para que Deus restaure, e o extremo da constatação do caos, onde o seu povo, o povo de Israel, especificamente Judá, havia se metido aqui. É nesse contexto que está a declaração do verso 14. Os anciãos já não se assentam na porta, os jovens já não cantam. Os anciãos já não se assentam na porta, os jovens já não cantam. Esse versículo tão pequeno de Lamentações esconde, irmãos, uma coisa gigante acerca da visão profética dolorosa que Jeremias está compartilhando. Eu gosto muito disso nos profetas. Porque os profetas maduros, eles são pessoas que escondem em sentenças, muitas vezes igual Jeremias, até enigmática, um texto gigantesco. Mas qual é a diferença, dessa atuação dos profetas, por exemplo, para os apóstolos nesse sentido? A diferença é que os profetas, além de fazerem isso dessa forma enigmática, como nós estamos vendo Jeremias fazer, eles fazem isso com uma premissa, e a premissa é uma declaração passional.
Profetas escondem as palavras de uma mensagem em um enigma, mas normalmente esse enigma, ele tem uma carga sentimental. Por isso você vai ver as palavras proféticas serem feitas de forma poética, em poesia. Porque é uma forma de esconder o enigma nos sentimentos. Eu acho lindo, eu acho poderoso encontrar essas sentenças graves, absurdas, mas que são uma pequena frase que escondem um grande texto, que é exatamente o caso do verso 14 que nós lemos. Uma coisa Jeremias está fazendo aqui debaixo da sua declaração passional. Ele está fazendo o uso de uma denúncia que nós poderíamos chamar de reversão social. Se você estiver anotando, anote isso. Ele está fazendo uma declaração profética passional e ele está usando um recurso da oratória chamado reversão social. Por que reversão social? Porque toda a estrutura, Gabriel, daquela sociedade estava destruída. A vida cotidiana, a vida normal daquele povo estava totalmente destruída. E quando ele olha para a estrutura da cidade destruída, ele está enxergando, na verdade, a estrutura da vida do povo completamente em ruínas. E ele está aqui escondendo no problema físico da cidade o sentimento de dor que ele sente ao ver as ruínas, porque ele está vendo as ruínas do povo escondida dentro das ruínas da cidade. Então ele faz a dinâmica de apresentar um quadro de reversões sociais escondido nesse pequeno texto. Ele está dizendo como as coisas estão em contrapartida em como elas deveriam ser. É isso que é o recurso da reversão social. Apresenta o quadro de como as coisas estão caóticas em detrimento de como elas deveriam estar em harmonia. Então ele está mostrando que há ali um caos. Por exemplo, com essa declaração, Jeremias está afirmando: o povo de Israel, a cidade de Jerusalém, é uma cidade que tem uma estrutura de lideranças definida e clara. Todos sabem como Deus governa Jerusalém. Todos sabem os mecanismos que o próprio Deus estabeleceu para que a sua vontade seja feita. Mas ao dizer, os anciãos já não se assentam na porta e os jovens já não cantam, ele está apresentando a reversão. E qual é a reversão? Toda estrutura de liderança está destruída, desfeita, caótica. Ninguém sabe mais quem lidera o quê, quem lidera quem. Segundo, quem olha para Jerusalém, imagina que, até os dias de hoje, não é, irmãos? Jerusalém é uma cidade que é sinônimo de quê, por exemplo, no nosso tempo? Jerusalém é sinônimo de quê? Conflito, o que mais? De fé? Desordem? Comércio? Quando você pensa assim na palavra da cidade, Jerusalém, o que você imagina? Jerusalém é a terra santa, irmãos. E por que é a terra santa? Porque é a cidade com maior concentração religiosa do mundo,
Ou seja, quando se pensa em Jerusalém, se pensa em religiosidade, em culto, em adoração, irmão. É por isso que as pessoas vão para Jerusalém. É por isso. De várias religiões. É uma cidade extremamente mística. Então, quando Jeremias está olhando para Jerusalém, até os dias de hoje é assim, naqueles dias era um outro contexto. Mas o que as nações, todo mundo sabia sobre Jerusalém, é que Jerusalém é onde fica a casa do Deus vivo. Todas as nações vizinhas sabiam, Jerusalém é difícil ser tomada, porque os judeus que moram lá, eles têm lá a casa de Deus, e eles estão dispostos a dar a vida deles para proteger o lugar onde é a casa de Deus. Então Jerusalém é uma cidade que representa a expressão máxima para os judeus, principalmente naqueles dias, mas ainda hoje, a representação do culto a Yahvé. Então falar de Jerusalém é falar para eles sobre adoração. Falar de Jerusalém é falar para eles sobre sacrificar ao Senhor, cultuar ao Senhor. E o que é que a declaração de Jeremias está dizendo? Quando eu olho para Jerusalém, uau, é aqui que acontece o culto mais avivado da terra. Mas ele está olhando para aquelas ruínas ao dizer, os anciãos não se assentam na porta e os jovens já não cantam mais. Ele está dizendo, cadê o seu culto, Jerusalém? Cadê sua adoração ao Senhor? O seu culto está interrompido. Você não toca o coração do Senhor mais. E por isso eu estou sobre as suas ruínas. Reversão social. Terceiro lugar. Como eram as famílias dos judeus? Via de regra, famílias sólidas, famílias que tinham uma estrutura aqui milenar, definida, sem muitas alterações. Em termos de princípios e estruturas, eles tinham poucas mudanças desde o seu surgimento até aqui, a entrada nesse cativeiro. Mudanças pequenas, contemporanizações, mas as famílias eram estabelecidas de forma sólida, vivendo princípios muito semelhantes. Jeremias está dizendo com essa declaração, os anciãos já não se assentam, os jovens já não cantam, as famílias dessa cidade estão completamente despedaçadas, desfaceladas. Jeremias está dizendo, Jerusalém, uma cidade próspera e rica, agora quebrada, falida, em escassez, em miséria. Então ele está falando, irmão, ele está falando da liderança, do governo de Deus sobre aquela cidade. Ele está falando sobre a estrutura de culto que eles tinham. Ele está falando sobre a estrutura familiar que eles tinham. Ele está falando sobre a economia do país. E como é que ele mostra isso, Daniel? Quando ele fala dos anciãos e dos jovens, e a expressão que ele usa aqui são os mais novos no hebraico. Significa uma faixa etária que vai de criança até jovem. É uma expressão genérica para falar dos de pouca idade até antes da vida adulta. Então, o que é que ele está dizendo aqui para nós, pastor Fabinho? Ele está mostrando dos mais velhos aos mais novos, não há nenhuma função social
que tenha permanecido, porque vocês corromperam-se no coração de vocês. Então, se não há função social, se as autoridades, os anciãos já não se assentam na porta, os jovens já não vão cantar. Então, Jeremias está dizendo: se os anciãos não se assentam, os jovens não cantam, para onde foi a alegria e a esperança de uma cidade que está aqui passionalmente sendo descrita dessa forma? Foi para o lixo, para o esgoto, para a escuridão. Então Jeremias está em uma crise profunda de choro, de lamento diante do Senhor, porque a alegria e a esperança haviam sido extirpadas do meio do seu povo. Irmãos, a pergunta que faço é: o que é que tem nos colocado de alguma forma interiormente em um quadro de angústia, de reversão social pessoal? A nossa nação, irmãos, por exemplo, eu tenho ouvido pessoas falar sobre o ano que vem, ano político, ano de eleições, o cenário do Brasil, as questões administrativas, políticas, de governo. Será que nós não poderíamos declarar esse tipo de coisa aqui sobre o contexto hoje da nossa nação? Os anciãos já não se assentam na porta, porque onde está a justiça sobre a nação brasileira? Então, por causa disso, e eu acredito que o sistema, a forma como nós estamos caminhando dentro da democracia brasileira, ela é caótica como nos dias de Jeremias. E se o Senhor não intervir, se nós não colocarmos o nosso coração no lugar correto, talvez tenhamos que chorar sobre as ruínas da nossa nação. Diante desse cenário que é cheio de problemas gravíssimos, mas também do aproveitamento de espertões que têm seu interesse pessoal nisso, nós estamos vendo coisas que, entre verdades e mentiras, porque nem sabemos discernir o que é direito, nós temos visto, porque os anciãos não se assentam na porta, os nossos jovens já não estão cantando mais. Então nós estamos vendo uma geração de jovens que estão se fechando, se recluindo cada vez mais, e isso está fazendo com que, enquanto nação, nós estejamos perdendo a alegria e a esperança. Nunca foi na história do país tão grande, nem quando os mineiros decidiram tomar os Estados Unidos. Teve uma época no Brasil que os mineiros acreditaram que eles iam tomar os Estados Unidos e quiseram mudar todo mundo para lá. Nem nessa época se compara, irmãos, com a quantidade, a proporção de pessoas que hoje têm procurado outras nações para saírem do Brasil, ou tem falado sobre planejamentos e projetos sobre mudança para um outro país. Nunca houve na história, nem na época dos mineiros. É um tempo caótico. Agora presta atenção. Quando eu ouço as conversas por aí, um pessoal já está assim, irmãos, falando do ano que vem. Tem um monte de gente que, por causa disso tudo, legitimamente, guardados os devidos exageros e as más informações que são compartilhadas todos os dias, você tem pessoas que agora já estão falando do ano que vem como: o ano que vem o Brasil vai acabar. Acabar o Brasil. O que isso... E aí cada um fala disso de uma forma, mas por que eu estou chamando atenção para isso? Porque isso demonstra o processo. Os anciãos não se assentam, os jovens não cantam. O que é que a gente está vendo nas rodas de conversa por aí na cidade, no estado, na nação? A perca da alegria e da esperança. É a última consequência, é o estágio final da total degradação de um estado, de uma cidade, de uma geografia, de um povo.
Então, irmãos, eu queria que você entendesse comigo por quê, e vou ser rápido aqui, por que isso está acontecendo e por que Jeremias usa essa sentença, Fabinho. O meu papel aqui é sem pretensão de esgotar o significado disso, mas é de extrair o significado para que fique claro para nós por que ele usou essas expressões. A primeira coisa, portas. Ele usa a expressão, os anciãos já não se assentam nas portas. Irmãos, é sabido por qualquer estudo que a gente fizer, mas pela própria análise da Escritura, que portas para eles, desde a sua história, mas principalmente naquela época recente, elas são símbolo de lugar de autoridade. Se você ler, por exemplo, o livro de Apocalipse, você vai ver quantas vezes aparece na visão do visionário João a relação entre uma figura de autoridade associada em uma porta com a revelação que ele tem. Então, praticamente todas as vezes que ele fala de autoridade, ele fala de uma porta. Porta nas Escrituras é sinônimo de autoridade, de lugar de autoridade, que a gente chama de forma mais simples de governo. Então, portas falam do lugar de governo. Então, não sei se você sabe disso, Mateus, imagino que não. Os anciãos em Israel eram um grupo de pessoas que julgavam como juízes as causas apresentadas pelo povo. Eles faziam isso onde? Nas portas da cidade. Todos os dias eles iam ao fim da tarde, ao final do dia, para a porta da cidade, e lá o povo se reunia para apresentar as suas causas, e ali eles julgavam, decidiam e apontavam discernimentos e decisões que deveriam dar direção ao povo de Jerusalém. Esse costume está narrado nas Escrituras. Você vem lendo o período lá de trás, logo depois na Torá começa a estabelecer isso, mas você vai lendo a parte histórica, você vai ver ali já esses homens anciãos presentes, interferindo na vida de Israel. Como isso era feito na prática? No final do dia, na parte do meio da tarde para frente, assentados na porta. Então, ele está falando que o governo está completamente confuso, que não há o exercício de autoridade acontecendo, e se não há exercício de autoridade acontecendo, irmãos, como é que fica o povo? O povo fica perdido, confuso, fica sem alegria e sem esperança. Como é que fica a direção de Deus no meio deles? Não há. Mas portas nas Escrituras não falam apenas de lugar de autoridade. E isso aqui é um fato passivo nos intérpretes. Mas há um segundo significado que é o que eu quero destacar aqui para nós. É que portas nas Escrituras, você vai ter vários textos, Apocalipse mesmo vai deixar isso claro, junto com o primeiro significado de portas. Portas ou porta é símbolo de revelação. Hã? Portas na Bíblia falam de revelação. Eu não quero gastar muito tempo, porque eu não acho que será necessário, não é o meu encargo aqui. Mas pensa agora o versículo. Os anciãos já não se assentam no lugar de autoridade e no lugar da revelação. Qual foi o problema
Porque o que leva jovens a cantar? Duas coisas. Eles cantam porque há autoridade sendo exercida. Amém? Mas pensa que nós estamos falando de um período de restauração, porque é o contexto de Lamentações. É a parte da destruição até chegar na encruzilhada lá de Esdras 3. Ele está mostrando como é que o declínio aconteceu. Então, se nós estamos falando de um povo espiritual, exercício de autoridade é o que dá clareza, segurança, consciência de identidade, para que eles possam celebrar, se alegrar, cantar, viver. Amém? Mas o que é que dá a estes anciãos a possibilidade de exercerem a sua autoridade? Revelação. Irmãos, preste atenção, porque isso tem tudo a ver com os princípios de Esdras, que eles estão escondidos aqui. O que foi que Jerusalém perdeu para chegar ao ambiente, ao dia caótico, ao contexto totalmente sujo, vil, na qual eles se encontravam agora? Perdeu a autoridade, os anciãos não estavam na porta. Mas por que foi que os anciãos perderam a autoridade? E é isso que para mim Jeremias está sendo aqui passional, mas extremamente profético ao esconder nessa declaração o que ele enxerga. E o que é que ele enxerga? Nós perdemos a revelação de quem Deus é. Nós ficamos com as coisas que vêm depois. Por quê, irmãos? Porque o templo estava edificado. E ele estava pleno quando Nabucodonosor invade e destrói, através do seu general Nebuzaradã, Jerusalém e o templo do Senhor. A pergunta é: adianta ter a igreja edificada se nós perdemos a revelação? E se perdemos a revelação de Cristo, de quem Cristo é, de que vale o que nós edificamos? É uma questão de tempo e a nossa edificação. E escuta, eu não estou falando desse prédio aqui não, eu estou falando do nosso jeito de viver. Se perdermos a revelação, é uma questão de pouco tempo e nós perderemos tudo que nós edificamos aqui. Portas falam de revelação. Então, Renato, trazendo isso para uma aplicação mais prática, os anciãos já não se assentam às portas, quer dizer, a sabedoria emudeceu. E quando algum líder fala alguma coisa, fala a partir do seu próprio coração, fala a partir do seu próprio entendimento, porque só há sabedoria se houver revelação. Temos que comer de Cristo. Temos que beber de Cristo. Nós anunciamos a Cristo e não é a partir de sabedoria dos homens. Por isso que eu queria ter pregado essa mensagem domingo passado, porque no segundo dia o pastor Felipe falou sobre isso. O que são tios que querem roubar o lugar de verdadeiros pais? É o templo edificado fora da revelação. O templo está perfeito, está bonito, olha só, mas isso é o que Deus tinha mandado a gente fazer. É verdade, essas pessoas se concentram em fazer o que Deus mandou fazer, só que elas não conhecem mais profundamente o fundamento que ordenou que tudo isso fosse feito. Não há revelação, e como não há revelação, é preciso haver aliciação. Como eu vou edificar uma igreja do jeito certo, com as pessoas certas acreditando em mim, se eu não tenho revelação?
aliciando o coração delas aos meus interesses. Eu preciso seduzi-las. A sabedoria estava emudecida. Se não há revelação, onde está a manifestação da justiça? Não há sabedoria, a sabedoria emudeceu. Mas se não há revelação, os julgamentos, os discernimentos, as instruções revelarão justiça? Jamais, irmãos. Então a justiça, ela estava completamente comprometida, quando não ausente. Então, os anciãos não se assentam na porta, mostra que havia uma liderança em que a sua expressão era injusta. Uma liderança injusta. E se há sabedoria emudecida e ausência de justiça, todo o povo vai se tornar impuro, degradado, quando não destruído, morto espiritualmente. A primeira expressão, ela é a chave do nosso entendimento. E aí eu vou aproveitar, falar aos ministros que estão aqui, mas vou aproveitar para mandar um recadinho online aos irmãos que caminham conosco, que são ministros na nossa plataforma, que servem conosco. Todo o contexto de Lamentações está responsabilizado na declaração de Jeremias: os anciãos já não se assentam na porta. O nosso ministério precisa ser feito a partir de revelação. Se não há revelação, que haja humildade e quebrantamento para nos prostrarmos diante do Senhor, para que Ele nos entesoure, porque se Deus mesmo não nos entesourar, qualquer coisa que façamos na porta da cidade será para a manifestação das trevas e não da sua luz. A segunda sentença é: os jovens já não cantam ou tocam mais. Aqui eu vou ser mais objetivo ainda, porque o primeiro é que causa o segundo. Então nós precisamos nos concentrar no primeiro. O primeiro causa o segundo. O segundo tem a ver com a demonstração do propósito de um povo. Quando ele diz os jovens já não cantam mais, ele está unindo as duas coisas: o conselho da sabedoria divina, representada pelos anciãos, e o cumprimento da vocação prática da nação de Israel, que estava posto sobre os jovens. Identidade e propósito. Ele está mostrando: a identidade se corrompeu por falta de revelação. E se a identidade se corrompe por falta de revelação, para onde vai o propósito? Ele é jogado fora, ele é perdido. Então Jeremias está demonstrando: há uma juventude vazia de propósito, há uma tristeza coletiva profunda, a esperança e a alegria foram arrancadas, a juventude perdeu a vida. Não há vitalidade nos nossos jovens. Na verdade, ele está dizendo em todo o nosso povo. Os jovens não cantam, significa nós perdemos o propósito de Deus. Ele passou de nós. E eu queria dizer algo aqui específico aos nossos jovens, que representam isso, e eu quero me agarrar a vocês profeticamente. Meus irmãos, vocês simbolizam no meio do povo de Deus, se nós estamos caminhando para obedecer e cumprir o que o Senhor nos chamou para fazer, ou se a gente não vai dar em nada. E a minha pergunta é: se a gente olhar para vocês, a mensagem que pode ser lida
não vamos dar em nada, ou, cara, a gente vai cumprir o propósito de Deus mesmo, hein? Olha só os nossos jovens, como eles estão vivendo. Essa é a minha pergunta para vocês. Vocês vivem em torno de si mesmos? Ou vocês estão vivendo dia a dia para que aquilo que Deus falou se cumpra? A identidade vem dos anciãos assentados na porta. Mas a demonstração da ambição de fazermos cumprir o que Deus nos falou vem dos jovens que cantam. E eu sei, irmãos, tenho reconhecido, temos falado disso aqui já há alguns dias. Durante o encontro dos filhos, foi a tônica da nossa conversa. Temos coisas para corrigir. Temos erros nos anciãos da casa que se assentam na porta. Temos erro. E temos procurado submeter isso ao Senhor para alinharmos a nossa vida, para que haja uma coesão na nossa identidade como casa. Mas eu queria perguntar para vocês, e vocês? Se olhar para o jeito que a gente vive aqui, dá para entender qual é o nosso propósito? Ou será que a gente ficou com a parte do meio, a edificação da casa de Deus? Perdemos a primeira etapa e perdemos a quarta etapa. Estamos só na do meio, a edificação da igreja, porque me parece que a gente só fala sobre isso e só procura viver isso. A edificação da igreja, a edificação da igreja, a edificação da igreja. Mas é para que a igreja é edificada? É para os jovens cantarem, irmãos. Isso fala de anunciar, demonstrar, manifestar a identidade que nós temos recebido para o cumprimento da vocação que Deus tem nos dado. Esse é um tempo de restauração. Então nós temos aqui nesse texto a restauração proposta por ele como uma denúncia através dessa declaração profética passional. Ele está primeiro dizendo: precisamos restaurar os nossos anciãos. Se nós queremos a cidade restaurada, nós precisamos que os nossos anciãos tenham revelação e exerçam autoridade a partir disso. Restauração da liderança, restauração dos anciãos da casa, dos ministros. Mas ele não para por aí. Ele está dizendo: é preciso restaurar nossa esperança. Nós estamos sem esperança. Irmão, eu queria que você refletisse comigo. Pensa comigo aqui hoje, por favor. Olha para esse culto que nós estamos fazendo aqui agora. Você acha que esse culto aqui hoje, o seu culto, o culto do seu vizinho aí, expressa uma igreja que está tomada de esperança? Olha para o nosso comportamento aqui agora, enquanto nós estamos ouvindo essa palavra. Veja se nós conseguimos traduzir que estamos cheios de esperança. Ou se uma apatia violenta se abateu sobre todos vocês. Nós precisamos ter os nossos olhos espirituais abertos. Eu queria acionar os ministros, os profetas, principalmente dessa casa. Se posicionem, abram os seus olhos e não aceitem os embates espirituais como se eles fossem normais. Abram os olhos de vocês, meus irmãos. Culto é guerra. Culto é guerra, exige uma postura sacerdotal adequada. De tempo em tempo, um marasmo se abate sobre o povo de Deus. Falando especificamente de nós, sobre nós. E a maioria de nós tolera Jezabel. Suporta Jezabel aqui dentro do coração. Convive com a Jezabel com alegria. É só um culto que hoje eu não estou muito afim de adorar. É só um culto que hoje eu estou triste. É só um culto que hoje eu estou cansado. É só mais um culto. Depois eu revejo no YouTube. Irmão, desculpa.
toma vergonha na sua cara, assume a sua identidade e retoma o seu propósito em Cristo. Nós não estamos brincando em ser um local para ser cheio de pessoas que se encontram domingo após domingo, como se eles estivessem alimentando uma danceteria religiosa, porque é isso que uma igreja é, no máximo, quando o seu foco é se reunir num local semana após semana. É um entretenimento religioso. Não, irmãos, nós estamos aqui pensando em ser um povo do Senhor, numa cidade que responde à palavra profética adequadamente e que vive para a glória de Deus em todo o tempo. Se posiciona, meu irmão. Ah, mas é um cansaço que se abateu sobre todos ao mesmo tempo? Curioso, não? No mínimo curioso. No mínimo interessante pensar que isso pode ser Satanás roubando a nossa alegria, a nossa esperança, mudando o nosso coração, primeiro sutilmente, para que a gente só abra os olhos quando virmos a fumaça e os escombros, a cidade sobre ruínas. Cuidado, uma cidade sobre ruínas começa com a sedução de coisas sutis, como por exemplo, qual é a nossa postura num culto ao Senhor. Amém, irmãos? Então preste atenção nisso. Eu queria chamar a igreja, a casa, os filhos aqui, a um tempo de responsabilidade. Se torne responsável. Se torne responsável. Irmãozinho e irmãzinha, culto 9 horas da manhã não é cedo, não. Porque ninguém aqui acorda 9 horas da manhã para trabalhar. É cedo se você quer ficar acordado até 4 horas da manhã. Não vejo problema se você quer. Você tem que dar conta disso. Agora, domingo após domingo, os irmãos vêm se abatendo num cansaço nas nossas reuniões. Eu vou dar uma instrução como pai. Se prepare desde o dia anterior para o nosso culto. Não seja negligente. Comunhão não substitui presença. Seja responsável, meu irmão. Não seja irresponsável. Seja responsável. Cada vez mais os irmãos estão participando das reuniões com um cansaço absurdo, com uma tristeza absurda, com uma desconcentração absurda. Submeta a sua vida à cruz de Cristo e ressignifique a tua postura de adorador. E escute, eu não estou falando só dessa reunião, mas a partir do culto, como é a sua vida? Porque se para o culto você aceita, semana após semana, está piorando o nível da sua entrega, imagine nas outras coisas que você vive com o Senhor. Ou seja, o culto não é o centro da nossa espiritualidade, mas ele revela o centro da nossa espiritualidade. Então eu queria chamar vocês a um tempo de restauração, a um tempo de responsabilidade. Não vamos esperar virar o ano para tomar uma postura. Vamos tomar uma postura agora. A gente vai chegar na virada do ano em outro patamar, voando no Espírito, irmão. Não capengando para ver se depois que virar Deus faz algum milagre. Não, vamos nos posicionar hoje, agora, para chegar na virada do ano, e a gente já está vivendo sob uma alegria do Espírito, sob uma esperança no Senhor, e o ano de 2026 vai ser maravilhoso, irmão, vai ser um ano de conquista, de vitória, de crescimento, de desenvolvimento, de amadurecimento. Não vai ser um ano caótico, não vai ser um ano de caos, não vai ser um ano de escassez para nós, não vai ser, meu irmão. Não vai ser. Você é discípulo de Jesus Cristo. Lembre-se disso. O Espírito Santo habita em você, meu irmão.
Nós não estamos aqui assentados sobre as ruínas de Jerusalém, da nossa vida espiritual, assistindo Satanás sapatear a nossa cara, não, irmão. Nós estamos de pé diante do Senhor. Nós estamos posicionados, atentos. Existem atalaias, existem vigias. Satanás não vai tocar na edificação da casa de Deus e nós vamos assistir passivamente. Nós estamos posicionados, entrando em uma estação de restauração. Nós vamos ver a palavra do Senhor se cumprir sobre nós. E aqueles que querem fazer parte disso, essa é mais uma oportunidade que o Senhor está te dando, me dando. Entre por esse portal. Entre por esse portal, celebre ao Senhor e desfrute da unção, da vida, do novo que Deus está colocando à disposição dos seus filhos na mesa nesse dia. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Eu quero orar com você. E na semana que vem eu termino a mensagem. Em nome de Jesus. Filho já está com neto. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, e assumir diante do Senhor uma responsabilidade. Senhor, sai de nós toda a apatia, sai de nós todo cansaço, saia de nós toda tristeza, saia de nós, Senhor, essa mornidão, Senhor, que nos pegou. Final do ano, Senhor, nós não estamos chegando aqui nos arrastando, não. Nós não estamos chegando aqui nas últimas, não. Nós estamos revigorados no Senhor. Nós estamos renovados no Senhor. Nós vamos para cima da sua vontade, Senhor. Nós não estamos chegando nas últimas, não. Nós temos lenha para queimar. Nós temos vida para te oferecer. Nós rejeitamos agora toda mentira do diabo sobre a nossa identidade, sobre o nosso propósito. Nós vamos para as ruas, nós vamos para os lugares mais longínquos, nós vamos pregar o Evangelho, nós vamos curar os enfermos, nós vamos libertar os cativos. Os anciãos estão se assentando na porta. A revelação para a casa de Deus. Aqui nessa casa, Senhor, no que depender de nós, a revelação não cessará, não cessará, não cessará. Nós andamos sob a revelação de Jesus Cristo. Nessa casa os anciãos vão permanecer assentados às portas, Senhor. Os nossos jovens, Senhor, coloca um cântico novo em seus lábios. Enche eles de ímpeto, Senhor, de coragem, de ousadia. Enche eles, Senhor, de sonhos no Evangelho. Levanta uma geração, Senhor, corajosa, convicta, ousada, para viver as coisas do Senhor.
Cantem, jovens! Toquem! Nós não vamos nos perder do propósito que o Senhor nos chamou. Nós não vamos deixar o chamado que Ele tem nos dado. Ainda que isso custe a nossa vida, ainda que tenhamos que morrer, nós vamos ver e vamos obedecer todas as coisas que o Senhor tem nos dito. Tudo aquilo que Ele tem nos convidado a cooperar, a participar com Ele. Nós vamos ver jovens saindo daqui para as nações. Nós vamos ver homens e mulheres sendo consagrados ao ministério aqui, irmãos. Nós vamos ver famílias sendo transformadas pelo poder de Jesus. Nós vamos ver igrejas sendo plantadas em muitos lugares. Nós vamos celebrar isso. Nós vamos ver o órfão ser adotado em família. Nós vamos ver a viúva ser acolhida. Eu não sei você, irmãos, mas eu acordei hoje com o sentimento: para mim o ano novo começa hoje. O ano novo para mim começou hoje. Eu não vou esperar, irmãos. Hoje eu estou entrando num ano novo. Eu não vou esperar. Eu vou viver o que o Senhor tem para mim. Eu quero te convidar a entrar nesse lugar. Que o Senhor Jesus, o Espírito Santo, que o nosso Pai nos dê visão aberta hoje, para vermos o oásis no meio do deserto. Eu posso ver, irmãos, a terra seca como um jardim frutífero. Aleluia. Aleluia. Que a sua esperança seja renovada em nome de Jesus. Que a sua alegria em seguir Jesus seja restaurada. Aleluia. Olha aqui para mim, vamos, para a gente encerrar. Vamos fazer um combinado, já que a gente está falando de ano novo. Vamos fazer um combinado? Esse ano novo, vamos caminhar leve, irmãos. Tira o peso da religiosidade, das cobranças excessivas. Elimina a culpa. Vamos andar leve. O que deixa a gente igual um culto pesado é porque a gente está se arrastando demais. Aprenda a celebrar, a se alegrar, a se divertir. Quando errar, quando cair, pede perdão e volta. Vamos andar. Vamos andar, irmão, vamos celebrar, vamos caminhar. Nós estamos parando demais em cobranças, em obrigações, em pressões, em confrontos desnecessários que viram afrontas, em exageros nas relações. Vamos embora para cima, irmãos, vamos celebrar, vamos andar de forma leve, vamos nos divertir com Jesus, irmãos. A gente está fazendo da caminhada um peso do jeito desnecessário, sendo que a mensagem é o peso do Evangelho. A mensagem é o peso. Nós não precisamos andar de forma pesada, porque a mensagem é pesada. Essa mensagem nos feriu, ela marcou nosso coração. Agora, no andar, vamos celebrar, vamos se alegrar, vamos curtir. Deixa eu falar uma coisa, está tendo uma comunhão, você não foi convidada, para de choramingar. Faz uma você, chama alguém. É que a gente pegou tudo pelo lado negativo agora. Tudo por cobrança, por culpa, por peso.
Você entendeu como é que é? Ninguém foi te visitar, visita você alguém, cara. Ninguém mandou o zap, manda você o zap. Vou mandar de forma leve, resolvida, resoluta, irmão, decidida, para a glória de Deus. É um ano novo. Não tem dinheiro para fazer o churrasco? Eu sei que os irmãos ficam ali olhando os meus stories e as obras de artes que eu faço. Não tem dinheiro para comprar o cupim? Compra linguiça toscana, irmão. Assa esse trem na airfry. Celebra, cara, se alegra. Joga um pedaço de carvão dentro da airfry para parecer que foi na churrasqueira. Mas ao invés de ficar no lugar de reclamação, de tristeza, de se fechar, vamos para fora, vamos para dentro, vamos para cima, vamos celebrar o Senhor, irmãos. Alegrai-vos, outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos, outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Não pode ser pesado quando a palavra de Deus nos sara. A cabeça fica remoendo. Ai meu Deus, puxa vida, estou eu de novo, sendo pego em falta. Mas se o Pai fala a mim e a você, para nos sarar, por que chorar pelo erro que a gente cometeu até agora? Abraça a graça e se embora. O evangelho é simples, irmãos, mas é o pecado e o orgulho que complica. Ele é profundo, mas na sua potência ele é simples. Abraça a graça e viva ela. Amém?